Olá, boa noite a todas. Todas me ouvem bem? Boa noite. Sim. Vamos começar hoje de novo o nosso talk show das quintas-feiras, talk show antes do jantar. Como sempre, com convidados ilustres, que vai trazer para vocês sempre novas perspectivas e possibilidades de alimentar um pouco a mente e a alma. Esse projeto é mesmo para que a gente possa usar o momento antes do jantar para alimentar com aquilo que faz sentido, para que a gente possa ser nutrido com aquilo que nos eleva, e não só com a matéria da alimentação, que também é muito importante, mas que eu acredito que a gente precisa alimentar várias partes dos nossos corpos. Então, esse talk show foi criado para isso, para que pessoas de qualidade pudessem apoiar outras pessoas a alimentar a mente e alimentar a alma. Então, primeiramente, muito obrigada a todas as convidadas que se dispuseram a estar aqui, que abriram um espacinho na vossa agenda para contribuir com esse projeto para aumentar um pouco de consciência. Boa noite, Joelma, boa noite, Fátima, boa noite, Rita. Para quem não conhece, eu vou apresentar um pouquinho de vocês, depois vocês vão se apresentar com mais tempo e principalmente com mais profundidade. A gente olhar que são mulheres empreendedoras, têm seus projetos, os seus negócios, a sua vida pessoal e profissional, e que, como todos nós, estamos vivendo esse momento meio atípico, né, chamado de crise. E eu gosto de dar as coisas mesmo os nomes, né, e não fugir deles. Realmente nós estamos num momento de crise. E não adianta a gente querer florear ou colocar um nome mais leve do que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma crise. E a crise também, para algumas pessoas, pode ser um momento de grande oportunidade, de grande transformação, de grandes invenções. As grandes crises que a humanidade vivenciou, quando ultrapassaram essa fase, saíram mais fortalecidas, né? Nós crescemos. Se a gente for olhar na história os grandes eventos, as grandes criações, muitos vêm de momentos de crise. E é interessante olhar que, pensando em física, a crise é um movimento que leva a contrações. E depois de uma contração, vem sempre uma expansão. São dois movimentos que andam juntos. E é bom que a gente lembre e relembre que crise pode ser uma grande oportunidade de contração, onde a gente investiga muitas coisas acerca de nós, acerca da vida, acerca dos nossos negócios, para que a gente possa sair expandido. Então, o tema de hoje é esse, né? Essa crise. Eu fico nela ou eu crio coisas? Eu escolho alimentar a crise ou eu escolho alimentar, criar dentro da crise? Então, por isso, hoje, temos convidadas que vão nos ajudar a olhar esse tema e, principalmente, trazer a experiência e a vivência delas nesse momento como inspiração, para que todos que possam estar do outro lado usufruam disso e que saiam daqui com um olhar talvez diferente ou, pelo menos, com uma interrogação dizendo por que não? Por que não eu não posso também usar esse momento para criar? Então, eu queria começar pela Joelma Duarte, de novo agradecendo pela presença dela, e queria que ela falasse um pouco, não só do momento dela, mas um pouco do olhar da crise, principalmente para um terapeuta de constelação familiar.
Joelma, obrigada, bem-vinda, fica à vontade, o microfone é seu. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no meio de mulheres tão poderosas. E é sempre muito bom, não é? Poder falar um pouco mais acerca de nós e acerca do nosso trabalho, e principalmente desse trabalho que, indiscutivelmente, foi um trabalho que mudou a minha vida. E que eu procuro levar essa semente para que possa também germinar na vida de outras pessoas. E esse trabalho, para falar dele, eu tenho que falar da minha história, porque não fazia sentido nenhum falar desse trabalho sem falar da minha história. E é muito apropriado que eu tenha sido convidada para falar de crise, porque há 19 anos atrás foi uma grande crise que me trouxe até esse país que eu escolhi para ser a minha segunda pátria. Sem te No meio... interromper, me fala um pouco de onde tu vem, né? A gente já conhece o teu sotaque, já deve imaginar. No meio de uma grande crise, né? no meio, no meio de, Localize-nos. no meio de uma grande crise, eu sou uma nordestina, e como todo grande nordestino, o nordestino ele é um resiliente por natureza. Então, eu venho de uma família de 7 filhos, de 2 pais semi-analfabetos, porque os meus pais estudaram até a 4ª classe. E eram feirantes. E como feirantes, os meus pais sempre nos ensinaram que as dificuldades, elas existiam para serem ultrapassadas. E a minha mãe, ela era uma mulher positiva por natureza. Então, ela dizia sempre que nenhuma dificuldade era maior do que a nossa força de vontade. Então, a minha mãe, ela sempre nos ensinou que se a gente sonhasse e quisesse algo de verdade, e que se a gente se dedicasse, a gente chegava lá. E como todo nordestino, está no sangue do nordestino essa capacidade migratória. O meu pai fez isso. Ele migrou, foi para a cidade de São Paulo, para poder juntar dinheiro e casar-se com a minha mãe. E como meu pai, né, que teve que sair de uma crise do Nordeste para ir ganhar dinheiro no sonho da cidade grande de São Paulo, para poder construir uma família, eu também tive que sair da crise do Nordeste e para a cidade grande, São Paulo, para buscar um futuro melhor. Eu tinha vindo de Salvador, porque eu estudava licenciatura em Artes Cênicas na Universidade Federal da Bahia. Trabalhei durante muito tempo com crianças de rua e percebi que, apesar de ter um amor profundo pelo teatro, aquele não seria o caminho para o resto da minha vida. Eu tinha outros sonhos, outros objetivos para a minha vida. Então, resolvi migrar para a cidade de São Paulo. Estive alguns anos na cidade de São Paulo e vim passar férias em Portugal. A minha melhor amiga estava a estudar em Portugal. E quando volto para São Paulo, uma grande crise emocional acontece na nossa família. Eu tenho um irmão sequestrado. E essa grande crise emocional é um grande susto e eu digo, não consigo ficar mais aqui. Eu entro em colapso emocional. Se eu fico aqui, eu nunca mais vou conseguir estar em paz. E esse colapso emocional cria um grande movimento para que eu venha viver para Portugal. Ou seja, diante desse colapso, dessa grande crise interna, eu tinha 2 opções. Ou eu ficava estagnada, ou eu aceitava que eu tinha que criar um novo movimento para a minha vida. E esse novo movimento implicava que eu tinha que deixar tudo que eu tinha construído. Porque eu tinha uma vida financeira estável, eu tinha acabado de ser promovida no meu trabalho, a minha chefe
chega para mim e diz: Baiana, por favor, não vá. Nós temos planos para ti. Eu estava no meu 2º ano da faculdade de Direito. Ou seja, tudo dizia: não vá. E eu respirei fundo e disse à minha mãe: eu vou. E ela disse: filha, vai. Se não der certo, tu vais ter sempre uma casa e comida. Isso nunca te vai faltar. Vai. Se não der certo, tu volta. E foi isso que eu fiz. E 19 anos se passaram. Foi fácil? Não. Mas cada dificuldade que eu atravessava, eu lembrava que todo esforço que os meus antepassados escravos passaram não podia ser em vão. Cada chicotada que eles levaram não podia ser em vão. Quando eu pisei os pés em Portugal pela primeira vez, eu senti que estar em Portugal era o maior resgate que eu estava a fazer na minha vida. E eu nem sabia, eu nem percebia o que era isso de constelação familiar. Eu não fazia ideia do que era isso de constelação familiar. Quando eu pisei na Ribeira do Porto pela primeira vez, o meu coração batia tão acelerado, que eu acho que uma bateria de escola de samba não batia mais acelerado do que o meu coração. E eu não entendia por que o meu coração batia tão acelerado. E o meu pai tinha um autêntico fascínio por Portugal, porque os patrões do meu pai eram madeirenses. E ele falava desses patrões com tanta paixão, que a primeira vez que ele veio para Portugal, o meu pai parecia um menino de 6 anos de idade que acabou de ir para a Disney. Portanto, todo o movimento sistêmico foi criado para que aquela crise emocional, não é? Benditos sequestradores, que fizeram todo o movimento para que eu chegasse aqui. E aqui, toda uma história fosse criada a partir de um movimento. Que ao invés de ficar na posição da vítima, coitada de mim, eu utilizei essa possibilidade, aceitando tudo o que aconteceu, aceitando que eu poderia criar uma história diferente e, a partir dessa história, criar algo novo. Portanto... Ok, nós já vamos mais profundo nessa coisa que você falou de movimento sistêmico. Algumas pessoas não sabem, a gente vai mais profundo para explicar acerca disso. Então, na verdade, o que você está contando é que uma crise, né, que você viveu emocional, o sequestro do teu irmão, fez com que você atravessasse o continente, ultrapassasse o Atlântico e viesse para outro continente. Foi isso? Uma crise te impulsionou. Exatamente. A crise me impulsionou. Ok. Exatamente como a crise impulsionou o meu pai lá atrás, antes de eu nascer. Ok. Isso é um movimento sistêmico. É uma informação que está dentro do nosso campo familiar. A gente já vai lá, porque você vai ter que explicar também o que é campo. A gente já vai lá. Deixa eu ver aqui. Rita Garcia, por favor, apresente-se para nós e fala desse teu momento e do teu negócio e como é que você vê essa coisa que chamam de crise. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Estou muito grata por estar aqui. Como é que eu vejo a crise? Eu não sou pessoa de ficar parada, nem com medo. Então, eu acho que é mesmo isso, é arregaçar as mangas e pensar e planear e redefinir todos os nossos planos que tínhamos definidos até aqui e voltar com a equipa, porque tenho uma equipa já grande, são cerca de 40 consultores e, portanto, o nosso objetivo é mantê-los sempre motivados e porque muitos deles têm medo e tentar motivá-los com a minha experiência, por assim dizer, e, portanto, o momento de crise para mim é redefinir os objetivos e não me desfocar do meu objetivo final. Nas nossas informações, tu também é advogada, né?
Me fala um pouco desse ramo que você trabalha, o ramo da advocacia e do imobiliário. Como é que isso casa? Como é que você vê a crise nos setores diferentes? Fala disso. Eu sou uma otimista por natureza. Portanto, nos Oh, crise, eu acho que são oportunidades que a gente às vezes tem que agarrar. No meu escritório eu tenho mais 2 pessoas a colaborar comigo e que, portanto, lá está, tivemos que redefinir tudo. Nós essencialmente fazemos execuções e, portanto, os prazos neste momento estão parados, mas nós não paramos de trabalhar, por assim dizer. Tenho as minhas colaboradoras em teletrabalho, motivadas, e a redefinir os objetivos e quando assim pudermos, voltar a contactar clientes para dar o feedback e continuar a nossa ação. O que é que eu consigo aqui conciliar com a Remax? Nós, portanto, sou responsável também pelo departamento jurídico e, portanto, fazemos aqui a ponte entre o meu escritório e o apoio jurídico que fazemos às 2 lojas da Remax, que é a Palácio em Queluz e a Live em São Marcos, e, portanto, neste momento aquilo que sentimos é que tivemos que, lá está, fazer contratos por promessa à distância, definir aqui estratégias para que os negócios não caiam e é tentar informar os clientes o melhor possível, tanto dos seus direitos, principalmente, porque há muitos clientes que nós sentimos que neste momento têm medo de fazer os negócios e, portanto, aqui no ponto de vista técnico, jurídico, é tentar mostrar ao cliente que é possível fazer negócio ainda assim à distância. Aliás, ainda ontem saiu uma notícia, hoje, que as escrituras possivelmente vão começar a ser feitas à distância, portanto, aqui acho que estamos a evoluir muitíssimo, coisa que não era possível. Rita, como que você chegou no meio imobiliário? Como é que você chegou hoje para ter uma história de Remax? Sempre gostei de casas. Isso já vem do meu pai. O meu pai foi construtor, o meu avô foi construtor, o meu tio foi construtor e, portanto, o gosto pelas casas, por assim dizer, já vem de família. Eu sempre acompanhei o meu pai nos arrendamentos que ele fazia, então esse gosto vem desde pequena. Quando surgiu a oportunidade, eu sentia vontade de criar um negócio meu, apesar de já ter um negócio de advocacia, mas um negócio no qual eu pudesse construir uma equipa e alavancar um negócio. Eu fiz uma pesquisa de mercado em várias marcas e depois optei pela Remax e tem sido um desafio nestes últimos 5 anos, principalmente trabalhar com pessoas e gerir pessoas. Ok. É interessante, né? Tanto a Joelma quanto você trazem logo a fala da importância do pai, né? É muito interessante. As duas trazem o meu pai, né? A importância dessa figura, né? Esse arquétipo tão forte e que tanto a gente necessita para ter caminhos, né? Para termos direções e chegarmos no sucesso que a gente quer, está aqui, né? Tá aqui presente. E é interessante que a Jaelma trouxe uma questão que eu também vivi, não quando vim para Portugal, mas quando eu fui para a universidade, que, como algumas pessoas sabem, a minha formação acadêmica é de engenharia química e a faculdade de engenharia química era uma faculdade dura, né, exigente, com cadeiras pesadas, e eu estudava 80 quilômetros da minha casa. E o meu primeiro semestre foi um semestre muito duro, uma adequação de sair do liceu, que era mais leve, para a universidade, com cadeiras tão duras, um estudo tão solitário, que é muitas vezes o estudo universitário, você e os livros, você e os livros. E algumas vezes eu entrava em desespero com tanta coisa e pegava o telefone, ligava para minha mãe e só chorava. Só chorava. E ela dizia: vem embora, vem embora. Vem embora e pensa se é isso mesmo que você quer fazer. Eu pensava, caramba, eu não vou embora. Mas era isso que eu queria ouvir, né? Era esse acolhimento de dizer, tá tudo bem, se precisar, faz as malas e volta, que nós estamos aqui para ti. Era fabuloso. Então, ter esses arquétipos tão fortes, né? Um pai e uma mãe,
que dá para a gente aquilo que a gente precisa para estruturar e virar uma pessoa minimamente equilibrada, é fundamental. E vocês duas logo trouxeram essa dinâmica de memórias, da influência, de atitude dos pais, principalmente da figura paterna, para o que vocês vivem hoje como negócio, como sucesso, como vida. Bem interessante, né, as duas convidadas trazendo essa dinâmica. Fátima Abreu, me fala de ti, né, me fala como é que é o teu trabalho, me diz um pouco como é que você vê essa dinâmica também dessa crise, ou uma crise, né? Que essa é mais uma, que a gente já vai passar talvez muitas outras, essa é só mais uma crise, né? Então, Marinélia, muito grata por estar aqui com o convite que me propôs e também com convidadas tão importantes para mim. A minha gratidão. Então, Marinélia, a minha crise é um bocadinho diferente da crise da Joelma, mas há 17 anos atrás a minha filha esteve bastante doente. Teve uma crise profunda de sair da cama e ir para um sofá, e eu não sabia bem como é que tinha que a tratar. Procurei alguns médicos, mas ela também dizia que não estava muito virada para tomar comprimidos. E eu saía, para não chorar ao pé dela, afastava-me um pouco e ia chorar para outros sítios, porque não sabia mesmo qual é que eram as formas como eu podia ajudar. Até que me foram pondo algumas coisas no meu caminho com as quais realmente me identifiquei. Então foi por aí que eu consegui, portanto, ir tratando da minha filha. E realmente, como a Joelma dizia, cada dificuldade e cada obstáculo que eu conseguia, portanto, atravessar e conseguia que ela ficasse melhor, para mim era uma vitória. Era uma vitória porque via grandes resultados. E foi a partir daí que eu apaixonei-me pelas terapias. Nomeadamente comecei a apaixonar-me pela cura quântica estelar. A minha filha foi tratada muito à base de quântica e também de Reiki, várias terapias que foram sendo colocadas, onde a Ana, portanto, ia fazendo progressos. Ela fazia progressos semanais e depois passou a ser de 15 em 15 dias e depois passou a ser mensalmente. E pronto, e hoje já está muito mais equilibrada. Passaram muito tempo. Também é verdade que já tive a ajuda, portanto, da Marinélia, também para ajudar a Ana, e é, portanto, um percurso imenso, mas também muito bom. Gostei imenso, portanto, deste caminho que eu realmente conheci há 17 anos atrás e com o qual me identifico muito. Foi uma crise que tive, portanto, grande na minha vida na altura, porque eu não sabia realmente como trabalhar esta situação para ajudar a minha filha. A partir daí foi uma descoberta imensa e hoje, portanto, estamos a atravessar novamente uma crise diferente, que nos leva, portanto, a estar em contacto mais tempo com a nossa família, mas que há sempre alguma forma de dar solução, portanto, a esta crise, não é? Da melhor forma possível, sempre atravessando estes obstáculos, estas dificuldades e vencendo da melhor forma. Esta é a minha. Então, você é mais uma que o movimento profissional hoje, né, foi desenvolvido, né, iniciado através de uma crise que estava ligado a outro, né? Então é interessante que é mesmo, não é aos antepassados, mas é um descendente. Eu deixei o meu que a tua filha trouxe te levou para essa busca. Sim, foi mesmo uma através da Ana. De terapia hoje. É isso? Foi através da Ana que eu mudei completamente de rumo à minha vida. Eu deixei o meu local de trabalho para me dedicar, portanto, primeiro, portanto, à Ana. Estava mais focada em ajudar a Ana. Como pode ver, foi semanalmente. Eu semanalmente tinha que, portanto, ajudar a Ana através de elevação da sua energia.
portanto foi uma procura constante que ela não baixasse a sua frequência vibratória, não é? E depois passou a ser quinzenalmente e depois mensalmente, porque a Ana já conseguia ter, portanto, estrutura para se ir aguentando, e foi aí que, portanto, eu apaixonei-me pelas terapias. Foi um percurso um bocadinho diferente. Fantástico. E é As uma busca mães, constante. né, fazem coisas que até Deus duvida pelos filhos, né? É verdade. É verdade. É impressionante, é mesmo impressionante. Que interessante, Fátima. A tua expansão é como se a doença, né, ou se a gente puder dizer, a manifestação, né, disfuncional, energética e emocional da tua filha abriu caminhos para ti. Sim, sim. Eu penso sempre nisso. É uma constante eu pensar. Foi através da Ana que realmente eu tenho estes passos todos. E que me propus, portanto, ajudar outras pessoas também com as mesmas terapias e com outras, né? Pois é uma busca constante de uma informação como poder ajudar as pessoas para elas melhorarem, né? Isto é uma busca constante, né? E aliando, às vezes, algumas técnicas para poder servir-nos melhor a todas aquelas pessoas que queiram o nosso trabalho. Acho que isso é muito bom, né? É uma constante. Depois eu vou voltar aí, porque eu quero entender um pouco mais sobre isso que você falou de cura quântica, para perceber um pouco mais como é que isso funciona, da onde vem essa ideia, né, desse nome. Eu quero saber um pouco disso mais. Ok. Né? Eu quero voltar na Joelma e quero que ela comece a explicar um pouco o que ela tinha falado antes, que eu disse para ela parar e que muita gente ia querer saber, essa coisa da constelação, o que é a constelação, essa coisa do campo, o movimento sistêmico. Fala disso, explica, né, e para todo mundo que está ouvindo, o que é essa tua paixão profissional que você falou já no início da tua intervenção. Bem, a constelação familiar, ela é um caminho. Ela é um caminho, é muito mais do que uma terapia ou um processo terapêutico. Eu diria que a constelação familiar é um caminho que nos conduz de volta à nossa essência. É um caminho que nos conduz de volta ao nosso eu, à nossa verdade. E para que a gente possa seguir nesse caminho, ela exige algo muito simples, mas ao mesmo tempo, para algumas pessoas, muito difícil. Chama-se gratidão. Porque para eu ter gratidão, eu preciso ter humildade. E para muitas pessoas, elas preferem passar a vida inteira tendo razão, em detrimento de ter amor. Então, a constelação familiar, que foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger, que em setembro do ano passado, aos 93 anos de idade, ele faleceu. Ele, no dia 16 de dezembro, faria 94 anos. E esse homem foi sacerdote. O sonho dele, desde criança, era ser sacerdote, e ele ordenou-se depois de ter sido prisioneiro de guerra e ter passado por uma grande crise, que foi o nazismo, ter sido prisioneiro de guerra, não é? E enquanto prisioneiro de guerra, ele teve a capacidade de esperar o momento certo para fugir e conseguir sobreviver. Depois ele foi seguir o sonho dele, que era ser sacerdote, ordenou-se padre, trabalhou muito tempo na África do Sul e sentiu que a missão dele enquanto sacerdote já havia sido cumprida. E aí ele deixou a missão enquanto missionário, voltou para a Alemanha, recomeçou, né, a vida dele, casou-se com a primeira mulher e foi estudar. Estudou psicanálise, estudou várias terapias
tornou-se um grande nome nas terapias de grupo. E, passado muitos anos, quando ele separou-se da primeira mulher, ele conheceu a Sophie, com quem ele esteve casado até faleceu ano passado. E esse homem trouxe uma visão que implica o ser humano olhar para a vida já não mais como uma criança pequenina que olha para a vida de uma forma assim, mas olhar para a vida assim. É abrir a vida para ver as histórias que existem por detrás das histórias. É ampliar o olhar para muito mais além daquilo que a gente pode ver. E quando a gente consegue ampliar o nosso olhar, a gente consegue ver que nem tudo aquilo que a gente ouviu ou sentiu é a história real. Nem tudo que a gente acreditou, que a gente não teve, é realmente o que a gente não recebeu. E através dessa compreensão, que envolve aceitação, que envolve o soltar, né? É como na respiração. Se eu apenas inspiro, entro em apneia, retenho informação, eu não vou oxigenar os meus órgãos. Então, quando a gente trabalha com o pensamento sistêmico, a gente aprende que a gente tem que soltar. A gente tem que soltar o velho, né? A gente primeiro aceita que nem tudo é como a gente acreditava que era. A gente tem que soltar o velho, saindo do papel da vítima, para, soltando o velho, a gente permitir que o novo possa vir e, através da aceitação desse novo, a gente possa reconstruir uma nova história. E reconstruir. Como isso funciona? Como Isso é que funciona... essa terapia é aplicada? Como é? Essa terapia ela é aplicada de diversas formas, mas principalmente, ela tanto pode ser aplicada no âmbito individual, não é? E o objetivo fulcral dessa terapia não é curar. Está fora de questão que o objetivo da constelação familiar seja curar algo ou alguém. O objetivo principal de uma constelação familiar é uma mudança de olhar. É fazer com que o indivíduo possa observar a sua história de vários paradigmas, de várias formas. E, através desse outro olhar, o indivíduo possa compreender o que estava por detrás da sua história, mas que ele não conseguia ver. É como um levantar do véu. Sabe quando, de repente, chove muito, a gente vai para a praia e a água do mar está turva e a gente não consegue ver os peixinhos dentro da água nadar? E, passado alguns dias, aquela água, a sujidade que estava na água do mar vai saindo, a água vai limpando, e a gente vai para a praia, aquela mesma praia, e a gente vai passado um dia ou dois, e a água está translúcida. E a gente diz, uau, mas tem peixinhos, tem corais. E ontem eu estive aqui, e a água estava completamente turva, e eu não via nada. Então, quando a gente monta uma constelação, quer seja individual, através do uso de bonecos, ou de almofadas, ou de papéis, ou seja, com as ferramentas terapêuticas que o terapeuta utilizar, ou o facilitador da constelação utilizar, ou através de um grupo, onde a pessoa traz uma temática, e essa temática ela vai ser vista, abordada, através de outras pessoas, que vão trazer informações que estão no campo familiar. Né? Então, o que é que Peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Porque tu disse uma coisa muito interessante, que é, tu disse que constelação familiar não é para curar, né? Não é uma cura, né? Não é uma terapia que é uma cura. Mas quando a gente procura terapia, a gente não quer curar? Quando eu digo que não é uma cura, eu digo o objetivo da constelação familiar não é eu vim aqui porque eu tenho uma depressão e a constelação vai curar a minha depressão.
O objetivo é, eu tenho uma depressão, eu venho fazer a constelação familiar e através da minha tomada de consciência, através do meu trabalho interno que eu vou fazer, eu vou sair de onde eu estou e vou fazer a cura. Quer dizer, eu saio Não da é um depressão. movimento passivo. Entende? Não é um movimento passivo. Seria isso? Eu saio da depressão. Exatamente. Não é um movimento passivo. Não é o constelador que me cura. Uhum. Não é o constelador que me cura. O que vai me curar é aquilo que eu vou levar. É a compreensão que eu vou fazer. É o trabalho interno que eu vou fazer. É o movimento interno que eu vou fazer. É o que eu vou tomar daquele trabalho. É isso que me vai curar. É a reverência que eu vou fazer. O que você diz como compreensão, né? Ver se eu percebo bem. É como esse exemplo que você deu sobre o mar turvo. É o que eu vou encontrar lá de baixo, é isso? Exatamente. Ok. Exatamente. Eu posso fazer uma constelação. Vou te dar um exemplo bem claro. Eu posso fazer uma constelação familiar e tenho uma grande questão com a minha mãe. E essa questão com a minha mãe faz com que eu não consiga dar nenhum passo na minha vida, porque o tempo inteiro eu estou batendo na tecla de que eu não recebi o suficiente da minha mãe. Então, todo o foco da minha vida está na dificuldade de relacionamento que eu tenho com a minha mãe. Toda a minha energia de vida está ali. Eu não consigo perspectivar mais nada. Então, porque a minha mãe isso, a minha mãe aquilo, porque eu sou assim, porque a minha mãe não me deu isso, porque eu sou assim, porque a minha mãe não me deu aquilo. Então, toda a minha energia vital está focada naquilo que eu não recebi. E eu não consigo ver tudo o que eu recebi. Eu só consigo olhar para o que eu não tive. E não consigo ver o que eu tive. E quando a pessoa monta uma constelação familiar, primeiro que ela vê que a mãe dela, também a mãe dela, teve um movimento interrompido com a mãe. Ou seja, também a mãe dela não conseguiu ter o mesmo acolhimento com a mãe. Mas mesmo não tendo aquele acolhimento com a mãe, conseguiu dar um pouco mais para ela. Percebo claramente isso. Entende? Então, a minha mãe teve 50% da mãe e deu-me 70%. E esse 70% que a minha mãe me deu foi suficiente para que a vida prosperasse e eu chegasse aqui. E agora que eu cheguei aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho duas hipóteses. Eu vejo a dor que a minha mãe viveu e digo assim, uau, peraí, a minha mãe ainda teve menos do que eu e conseguiu me dar um pouco mais. Isso é louvável. Eu tirei a sujidade da água. E digo assim, bem, e agora, com esses 20% a mais que a minha mãe me deu, o que eu posso fazer com esses 20% a mais? Eu posso multiplicar esses 20% a mais e ser grata, porque mesmo ela tendo menos do que eu, ela se predispôs a dar-me a vida e ainda me deu 20% a mais do que o que ela teve. E eu acreditava que não tinha tido nada. E agora o que é que eu faço com isso? Eu tenho duas hipóteses. Eu vou continuar no papel da vítima, olhando apenas para aquilo que eu acreditava que eu não tive, ou eu vou pegar nesses 20% e vou rentabilizar em 200%. Ok, ficou claro, ficou muito claro. E é isso que me cura. E é isso que você disse, que o trabalho de constelação é necessário o processo ou o sentimento de gratidão e de humildade. Sim, e de mudança de consciência. E mudança de consciência. Sim, eu sou responsável por mim mesmo. Eu sou responsável pela minha felicidade, eu sou responsável pelo meu caminho, eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável por mim mesmo. Okay. Eu paro de encontrar a culpa no outro. Que me chama atenção e que deve chamar atenção as pessoas que estão ouvindo, que talvez tenha alguns que tenham um pouco conhecimento ainda sobre constelação, é que você disse montar uma constelação
com bonecos, almofadas ou workshopping. O que quer dizer isso? Montar uma constelação. Então, vamos dar uma... Todos nós temos uma consciência coletiva. O Jung já defendia isso, não é? Todos nós vimos uma consciência coletiva. Então, quando nós estamos andando na rua, o indivíduo que está andando na rua, se de repente alguém está a olhar para o chão à procura de algo, inevitavelmente, a maioria de nós vai fazer o mesmo movimento, certo? A gente vai olhar para o chão e diz assim, que estúpida, por que eu estou a olhar para o chão? Isso é o inconsciente coletivo. Então, a constelação familiar trabalha com as informações que estão dentro do sistema familiar. Essas informações que estão dentro do campo sistêmico, ou seja, dentro do campo da família, não é? Essas informações tem um nome que são os campos morfogenéticos, que é um nome assim complicado, mas para a gente não complicar a coisa, vamos falar que são as informações que estão dentro do sistema familiar. Essas informações, elas vão sendo repetidas de geração em geração. E a repetição forma um padrão. E esse padrão pode levar a comportamentos disfuncionais ou doenças. Então, sempre que houverem padrões repetitivos, esses padrões vão influenciar nos membros da família. Esses padrões podem ser de vários tipos. Imagina, padrões de suicídios, por exemplo. Padrões de pessoas que constroem, criam abundância e chegam em determinada idade, perdem tudo. Padrões sucessivos de mulheres que sofrem violência doméstica. Padrões de homens com comportamento alcoólico na família. Padrões disfuncionais. Então, esses padrões, eles vão se repetindo de uma geração atrás da outra, vão saltando de uma geração para outra, mas se vão repetindo. Se a gente for olhar a história da família, a gente vai ver que esses padrões vão aparecendo sucessivamente ou como um efeito ping-pong. Mas estão lá, esses padrões. Então, a pessoa, ao observar esse padrão, ela decide, eu quero investigar, e eu chamo sempre, eu digo que um constelador familiar, ele é um arqueólogo de almas. Né? Ele é um arqueólogo sistêmico. Então, ele vai lá escavar, dentro do sistema familiar, esses tesourinhos escondidos. Então, quando ele está a trabalhar individualmente com o cliente dele, ele vai investigar onde surgiram esses padrões. A partir do momento que a gente vai investigar onde surgiram esses padrões, a gente vai devolver essa nossa lealdade inconsciente. Então, imagina, eu tenho sangue negro, indígena e português, que eu saiba. Posso ter outros, né? Mas que eu saiba, eu tenho essas 3 lealdades. Então, uma das minhas lealdades, uma lealdade aos escravos que foram transportados da África para o Brasil. E essa lealdade poderia fazer com que eu vivesse em constante sacrifício. Como eu posso ter abundância, como eu posso ser uma pessoa próspera se os meus antepassados morreram de fome na senzala? Então, isso poderia levar a que eu não conseguisse ser uma pessoa próspera, uma pessoa abundante. Porque como eu poderia ter dinheiro, como eu poderia ser uma mulher de sucesso, como eu poderia estar aqui agora falando para tantas pessoas, se eles foram retirados, postos dentro de uma senzala, espancados até a morte? E isso, de alguma maneira, ia me puxar para trás, ia me travar para que eu não fosse abundante. Então, a partir do momento que a gente vê onde está a nossa lealdade, eu posso trabalhar isso com bonecos que não falam, mas dizem muito. Então, através de bonequinhos, geralmente são bonequinhos da Playmobil, não é? Através desses bonequinhos, a gente vai posicionando. E o constelador, ele é treinado, o facilitador, ele é treinado para fazer a leitura do campo, né? A leitura das informações que vão surgindo, para que esta pessoa possa devolver, reordenar, para que essa pessoa possa estar em consonância com o que o Bert Helling chamava das leis do amor, das ordens do amor. E essas ordens são 3. E que mesmo que a gente não tenha conhecimento delas, elas vão sempre
até o nosso Então, último espera suspiro de um vida. bocadinho. Você já vai contar para nós quais são essas 3 leis, tá bem? Eu não vou dizer já. Não vou dizer já. Não vou dizer já. Essas 3 ordens, elas vão sempre influenciar em nós até o nosso último suspiro de vida. Então, Ok. quando nós estamos a trabalhar com a constelação, a nossa bússola vai ser sempre essas ordens. Quer com os Tá. bonecos, quer com almofadas, quer com pessoas. A gente já volta aí para Sim, eu vou falar dar sobre doses essas homeopáticas, não te ordens, preocupes. tá bem? Vamos esperar um bocadinho para que as pessoas entendam um pouco disso, criem questionamentos, perguntas e a gente avança mais um pouquinho. Rita, quando a gente tem um negócio, e eu fico imaginando ainda por cima ter 2 negócios, eu acho que nós devemos ter, sim, né, múltiplas fontes de rendimentos, aprender a lidar com vários negócios, alguns que se complementam, outro mais, outro menos. E quando a gente tem uma equipe, eu imagino que a gestão de uma equipe também é uma gestão constante de crises. Sem dúvida. Como é que é isso para ti, dentro da tua empresa, da Remax e do teu escritório também? Como é que a Rita foi treinada para lidar com as crises das equipas, dos colaboradores? Me fala disso. Ok, isto tem sido um desafio muito grande, não é? Desde que iniciei a minha atividade como advogada e agente de execução, sempre trabalhei com equipas e sempre fui responsável pelas equipas. E portanto, isso já me trouxe alguma vantagem em conseguir gerir emocionalmente as pessoas, por assim dizer. Mas sem dúvida que este desafio com a Remax é muito maior. Tenho cerca de 40 consultores, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem os seus sentimentos e cada um vive isto de forma diferente. Eu consigo falar com cada um deles e sentir a forma como eles estão a encarar esta crise. Como é que eu tenho feito? Eu tenho tentado trazer nas reuniões semanais sempre pessoas que possam trazer, ou seja, palestras que sejam motivadoras, que mostrem lados em que, quando já houve uma crise em 2008, comparativamente com a crise sanitária que está a existir neste momento, e que eles possam ver e criar, ainda assim dentro desta crise, ideias, serem criativos para conseguirem vingar nesta atividade. Ok? Não é fácil, nem toda a gente às vezes consegue sair do medo e tentar ser criativo. Eu tenho feito reuniões, não só eu, principalmente com as gestoras da equipa, as reuniões individuais com cada um deles, para saber isso mesmo, para ouvi-los, porque essencialmente neste momento e em todos os outros momentos é necessário ouvi-los e perceber o que é que eles sentem. E aquilo que eu sinto é que há uma parte da equipa que está motivada e está alinhada comigo, e isso é importante. Nós temos os colaboradores, e eu sinto, por exemplo, no meu escritório, eu sinto que as colaboradoras que estão comigo estão alinhadas comigo, assim como na Remax há uma parte que efetivamente já está a tentar sair do lugar do medo e tentar ser criativo e fazer negócios ainda assim no meio desta crise, por assim dizer. Depois há outra parte da equipa que ainda assim tem alguma dificuldade de sair e retrai-se do seu lugar. Para mim, como é que tem sido esse desafio? Todos os dias é um desafio diferente, não é? Há dias que estou super bem, há um ou outro que se calhar fico mais angustiada por não conseguir motivar aquela pessoa ou por não conseguir fazer vê-la que afinal nós vamos sair desta situação e vamos dar a volta por cima. E acredito muito que quem consiga ser criativo nesta altura, seja em qualquer tipo de atividade, vai conseguir ser muito melhor do que aquilo que já era em qualquer área de atividade ou até a nível pessoal, e é isso que eu tento sempre transmitir à equipa. Basicamente é isto. Pegando um gancho um pouco do que a Joelma trouxe, né, das famílias, né, ela falou um exemplo muito interessante sobre a lealdade,
né, aos nossos antepassados e a repetição de atitudes que acabam gerando padrões. Eu, quando ouço isso e penso numa equipa, eu penso, uau, uma equipa significa uma família, né? Então, cada membro daquela equipa traz com ele a sua história familiar. Sem dúvida. E tudo desemboca dentro da sala da Rita. Ainda ontem posso dar um exemplo. Tive com uma consultora que ela está na sua ativou a forma de sobrevivência ao máximo. E tudo a ver com a sua história pessoal e, portanto, tentar ouvi-la e perceber o que ela está a sentir e tentar mostrar que vamos ultrapassar isto, mas nem sempre é fácil a outra pessoa perceber e às vezes até pensa que eu sou louca, que sou completamente louca e que sou muito otimista. Já me disseram isso também, que sou louca. Que só eu é que era otimista, toda a gente estava a ver um panorama todo negro e eu ainda assim conseguia ver uma luz ao fundo do túnel. E portanto isso traz-me sempre aqui formas de tentar gerir emocionalmente todos eles, não é? Porque cada um tem a sua história e numa equipa é importante nós sabermos e conhecermos individualmente cada um deles para perceber a história que eles têm e para perceber muitas vezes, era aquilo que a Joelma estava a dizer, perceber um bocadinho a história deles, porque isso vai se refletir no comportamento e depois no desenvolvimento da sua atividade até profissional. É verdade. Todas as vezes que eu vejo equipas, né, equipas de qualquer coisa, eu penso muito isso, que são famílias, né, linhagem que se juntam e às vezes se juntam com um propósito. E que essa junção é, na verdade, junção de várias cabeças, de várias histórias, de várias vivências, de vários hábitos familiares, de vários valores. E os líderes, às vezes, são até injustiçados, como a gente olha, porque a gente esquece que o líder tem que lidar com tudo isso. Com tudo que chega dentro da empresa, quer ele queira, quer não, porque nenhum colaborador chega sozinho, chega com uma história. E o líder recebe todas essas histórias na sala dele. E é obrigado, às vezes, a entender, a gerir, a encontrar soluções. Às vezes é intenso, né? Eu olhando, às vezes eu imagino isso, porque só tendo esse olhar, e alguns líderes que são mais empáticos conseguem fazer isso, perceber que não chegou o colaborador sozinho, chegou ele uma história. É isso mesmo. E a relação é totalmente diferente. E eu acredito muito, isso já desde muito tempo atrás, que as empresas são pessoas. E quando a liderança percebe que o que chega dentro da empresa são pessoas com histórias, essa empresa tem muito mais facilidade de êxito. Porque eu vou trabalhar a história. Então, o meu olhar de ação, de gestor, vai estar junto com aquele olhar de alguém que vê que tem uma outra pessoa, que tem a história dela, que às vezes, sem ela ter noção, sem ter consciência, a história dela está, de uma forma, às vezes, negativa, contribuindo para o desempenho dela. E um líder precisa perceber isso. Eu costumo contar muito que o que me levou para a área de terapia foi exatamente a minha formação em qualidade de vida, onde eu tive um professor que disse: estratégia de uma empresa é estratégia humana. Esse professor mudou a minha vida. Eu acho que ele nem sabe disso. Quer dizer, acho, não tenho certeza, porque eu nunca falei isso para ele. Ele mudou a minha vida. O meu olhar como engenheira ali mudou completamente. E eu não conseguia sentir, naquele momento, naquele tempo e espaço no Brasil, na década de 90, que as empresas tinham esse olhar. Então eu percebia, eu não consigo estar aqui, eu não caibo. Porque
Eu olho a produção, eu olho os operários que trabalham comigo com esse olhar, que ali tem uma história. E a minha supervisão, a minha direção ainda não olhava assim. E eu não me enquadrava mais. Então, eu saí desse meio e comecei a trabalhar com pessoas. E pulei para o lado oposto, que era para trabalhar em zonas carenciadas, com pessoas que não eram vistas nos seus empregos. Então, eu fui para o outro lado. Foi quando eu comecei a estudar as pessoas, a querer trabalhar com pessoas. Porque esse olhar que a constelação traz, né, olha para a pessoa e vê o que está atrás dela. Tem uma linhagem, uma história, vivência, muitas crises, muitas vitórias também, muitos êxitos, mas muito medo, muita dor, também muita festa, muita alegria, mas tem uma história. Então ninguém está sozinho. E se uma liderança olha para a sua equipe assim, é muito mais fácil ter sucesso e prosperar. E é fácil ter um sucesso, não é fácil a gestão, tá bem? Porque não é uma gestão de uma equipe de 40. É, na verdade, 40 multiplicado por muita gente. Então, você recebe, dentro da sua empresa, muita gente, que parece que vem com 40 colaboradores. E não são 40 colaboradores. Então, o trabalho é maior. Por isso, às vezes, o desafio é maior. Então, é fantástico estar otimista dentro da empresa, porque eles precisam disso. Que você é a líder dele. Por mais que eles achem você louco em alguns momentos, eles precisam do teu otimismo para eles encontrar dentro dele alguma confiança. Senão, eles não encontram confiança. Eles entram no sentimento de que realmente não conseguem. Que é uma mentira. A gente sabe que a gente consegue. Já volto na Rita. Fátima, me fala como essa coisa que você disse que faz, que é cura quântica, me explica isso. E eu digo coisa, sabe, gente? Não é desvalorizando, não. É porque, às vezes, há nomes rebuscados que, como as pessoas não têm conhecimento desse nome, começam a inventar um monte de coisa, tá bem? Ah, isso deve ser, e não sabe o que é. Então, está na hora da gente ganhar conhecimento. Né? O que é cura quântica? Como é que a Fátima funciona? E de que forma essa cura quântica chegou na tua vida para ajudar pessoas através da debilidade que a tua filha vivenciou? O que fez você mergulhar na cura quântica? Pronto, então foi há uns 17 anos atrás que eu conheci a pessoa que trouxe, portanto, a cura quântica para Portugal, que foi o Rodrigo Romo. Eu apaixonei-me por este tipo de terapia na altura, portanto, acho que fez-me bastante sentido, porque ela, portanto, é feita através de apometria, que é a mesma coisa, portanto, eu hoje especifiquei mais através de outros cursos que fiz, porque fez-me sentido juntar a quântica com a apometria, porque é tudo feito nessa base, que é projeção. Ela é feita através de projeção ou mental, ou, portanto, deslocação mesmo junto do doente ou do cliente que precisa de ser trabalhado, para podermos trabalhar nela com mandalas. Nós trabalhamos na pessoa através de mandalas, ou seja, geometria sagrada, com intenção e geometria, portanto, com especificação para o tipo de situação que temos que ajudar a pessoa. E também pelo nosso poder da nossa mente, desejando que a pessoa, portanto, seja curada ou ajudada naquilo que tiver que ser ajudado, mas sempre com o apoio dos grandes mestres da grande fraternidade do amor e de luz, para nos ajudarem a resolver situações na vida das pessoas, que normalmente são situações de ansiedade, sei lá, culpas, mágoas, todas aquelas emoções ou sentimentos que baixam a frequência vibratória das pessoas. Então aí a nossa projeção é feita para ajudar as pessoas a restabelecerem uma cura, curarem-se de alguma coisa que lá atrás prejudicou, ou ver algum campo nelas que realmente as tenha traumatizado e ficasse isso
na sua memória celular. Fátima, me esclarece uma coisa. Quando você fala projeção, me explica mais isso. Como? Como faço? O que é projeção? Como é que se passa isso? A projeção de consciência tem a ver também com a nossa mente. Portanto, nós queremos muito ajudar aquela pessoa. É a nossa concentração e projetarmos que estamos ali perante aquela pessoa, pedindo ajuda, portanto, aos seres de luz que nos ajudem no que é que aquela pessoa precisa de ser ajudada, quais as dificuldades que ela, neste momento, é o caso da depressão. A depressão, portanto, é para nós sermos projetados até ela e trabalharmos com mandalas específicas que vão ajudar na cura daquela pessoa. Como ela é geometria sagrada, ela é colocada em certas zonas do corpo da pessoa para ser ajudada a limpar aquele campo vibratório da pessoa onde está alojado a depressão. Espera aí, deixa eu te interromper. Que nem interrompi a Joelma, vocês falam uns nomes assim que eu não sei direito o que significa, muita gente pode saber também. Que negócio é esse de geometria sagrada? A geometria sagrada é com base, portanto, são mandalas que os seres de luz nos enviam, portanto, enviaram ao Rodrigo Rome, né, mais especificamente, e depois ele, portanto, facilitou às pessoas com as quais se identificaram sobre esse trabalho. A geometria sagrada, portanto, é feita com base mesmo em geometria específica para trabalhar nos campos vibratórios da pessoa e que vai ajudá-las na sua cura. E isso é uma coisa que faz junto com a cura quântica? Sim. Portanto, a cura quântica é uma cura, portanto, um pouco mais avançada que o Reiki. O Reiki também é pela imposição das mãos. A cura quântica pode também ser aplicada às pessoas com a imposição das mãos, mas com as tais mandalas específicas para determinados tratamentos, para ajudar na cura da pessoa. Se for feita à distância, ou no caso até neste momento online, pode ser com projeção. Nós projetarmos junto da pessoa que precisamos trabalhar. Que a pessoa está-nos a pedir ajuda e nós projetamos para a podermos ajudar na sua cura. Neste momento. Ok. Parece, assim, te ouvindo, complicado. Não sei se os atendimentos são complicados. E parece, assim, quando fala essa coisa da geometria sagrada, a projeção, é quase como se desse uma intenção de eu vou fazer um trabalho que parece meio ficção científica. É isso? Pronto, aqui tem a ver que as pessoas, portanto, têm que ter confiança e fé que também estamos a atuar junto de seres de luz para nos ajudarem na cura daquela pessoa que neste momento está a necessitar, não é? Portanto, este trabalho é feito em parceria com os irmãos da Grande Fraternidade do Amor e da Luz, portanto, são eles que nos ajudam, portanto, nesses trabalhos e sabem o que é que a pessoa naquele momento está a necessitar para ser curado de determinada situação. E de que forma é feito os atendimentos? Você disse que podem ser online, presencial, é isso? Sim. Portanto, e as pessoas podem te procurar, por exemplo, imagina, nesse momento está assustado porque diminuiu o volume de trabalho, ou tinha uma viagem de negócio muito importante que não aconteceu porque os aeroportos estão fechados, as fronteiras estão fechadas. Ou tem que ser alguma coisa ligada a doenças físicas? Não, ela pode ser feita em todos os campos que a pessoa necessite de ajuda. E isso, portanto, pode ser feito através à distância ou online. Portanto, é preciso por intenção de que vamos ajudar a pessoa naquela cura e ver o que é que a pessoa necessita
para fazer o desbloqueamento de determinada situação na sua vida, não é? Portanto, a pessoa tem um negócio bloqueado, então vamos ver o que é que prejudicou a pessoa naquele campo do negócio. O negócio tem a ver com a sua prosperidade, se ela é merecedora ou não de ter um bom negócio, não é? Portanto, terá que se ver noutros campos, ao passado, no seu passado, o que é que está a prejudicá-la, né? Para ir limpando gradualmente, para ela se tornar uma pessoa mais equilibrada. Muitas vezes não é só com um tratamento, terá que ser feito vários tratamentos para limpar algumas coisas que estão agregadas à memória celular que se plasmam, não é? De vidas que ela já teve e que as prejudicou, não é? Como há pouco até foi falado pela Joelma, uma pessoa que prejudicou lá atrás um delinquente ou outras situações, né? E isso a pessoa é merecedora ou não desse campo ser limpo para que ela tenha agora uma vida plena, não é? Então, isto aqui é, nós fazemos o trabalho, mas tem a ver com o merecimento da pessoa, se ela merece ou não que seja curada em determinada frequência. Já pegando no gancho que eu vou levar para as outras convidadas, mas por eu estar falando contigo, vou logo fazer essa questão, que é, como é que essa área que você trabalha, essa experiência, esse conhecimento que você tem acerca de cura quântica e essas vertentes, como é que vê o nosso momento hoje de crise? Qual é o olhar da cura quântica para esse momento como um momento de expansão, como a gente veio falando já, né, que a crise impulsiona para alguma coisa, cria uma expansão. Pelo olhar da cura quântica, que crise é essa que a gente está passando? Marinelli, o que eu sinto neste momento, portanto, é uma crise que as pessoas neste momento, elas não estavam à espera, foi-nos imposta a todos, aconteceu neste momento, não é? De alguma forma, as pessoas não estavam habituadas a estar junto tantas horas com a sua família, não é? Às vezes, neste momento, até famílias numerosas, 3, 4, 5 pessoas, não é? E o que acontece é que elas, de alguma forma, agora encontram-se todos na mesma casa, as crianças têm uma nova adaptação escolar, os pais possivelmente têm que estar a trabalhar através, portanto, de plataformas como estas que nós estamos aqui, e existe alguns distúrbios que é normais entre as famílias, né? As pessoas sentem-se ansiosas, estressadas por passarem tantas horas dentro de uma casa, as crianças também não estavam habituadas a este tipo, portanto, de contacto através de uma plataforma para terem estudos. Existem algumas coisas que levam a perturbações na vida das pessoas neste momento. Torna-as ansiosas, torna-as, portanto, com mais raiva, com falta de paciência para os filhos, clima de rigidez, mágoas, tristeza e bastantes medos. O que é que vai acontecer? O que é que está a acontecer neste momento nas nossas vidas? E medos do que é que vai ser o futuro. O que eu aconselho através da cura quântica e da apometria, que são duas técnicas muito boas nesse aspecto, é que vai ajudar a pessoa a aumentar a sua vibração. Sempre todos estes campos de energia negativa, que é a ansiedade, a culpa, o mal-estar, os medos, leva, portanto, a baixar a frequência vibratória da pessoa. É normal isso acontecer. Então, a cura quântica, eu vou usar assim, tá? A cura quântica, sim. Se não for assim, você me corrige. Claro. A cura quântica, então, está nos chamando a atenção que esse momento de crise é um momento em que a nossa vibração está baixa, é isso? A cura quântica vai ajudar a pessoa a elevar a sua energia, eleva a sua energia através, portanto, da terapia que é feita para que a pessoa não baixe a sua frequência vibratória, abrindo brechas no seu sistema imunológico que levam-nos à doença.
E antes que isso aconteça, é bom que a pessoa pense um pouquinho e diga, olha, vou fazer uma terapia para elevar a minha energia. E ela, portanto, é feita de maneira que faça-se uma limpeza de medos, de mágoas, de tristeza, de ansiedade, tudo aquilo que entra no campo vibratório da pessoa e que a pode prejudicar. E isso é muito bom na questão da apometria e da cura quântica. É ótimo para as pessoas, até para as crianças. Eu aconselho muito a apometria quântica para as crianças, é maravilhoso. Para aquelas crianças com hiperatividade, para aquelas crianças que têm desequilíbrios emocionais, para aquelas que têm insónias, ela tem, portanto, curas espetaculares. As crianças, portanto, conseguem, portanto, mudar completamente a sua frequência vibratória. Temos visto muito bons resultados. Eu aconselho muito esta apometria quântica para crianças. É muito bom para todos os filhos, das pessoas que queiram. É maravilhoso ajudarmos as nossas crianças neste momento. Também é bom para os adultos, não é? Mas hoje em dia as crianças têm grandes dificuldades, não é? Os professores na escola dizem que às vezes não os podem ter por crises de ansiedade, hiperatividade, que às vezes não é bem isso, não é? Também tem a ver com perturbações emocionais que os pais têm e passa muitas vezes por mudanças de comportamentos dos pais também para poderem ajudar os filhos. E a quântica, assim como a apometria, elas ajudam imenso. É uma coisa maravilhosa. É um trabalho muito Ok, bom. Fátima. Ok, obrigada Grata, pela tua Maria, explicação. muito grata. Vamos voltar a Joelma e vamos olhar onde a gente parou, né? Nas 3 ordens, que ficou todo mundo aqui meio na expectativa do que seriam essas 3 ordens. E também, assim como eu falei com a Fátima, como é que a constelação familiar vê a crise. O que é a crise, né, para um sistema? O que é a crise no olhar de um constelador? Vamos lá. Bem, primeiro vamos falar das ordens, né? As ordens do amor, ou as leis da vida, foi, assim, a grande quebra paradigmática que o Bert Helling trouxe. E, independentemente que a gente conheça ou não as ordens do amor, como eu já havia dito antes, elas vão influenciar na nossa vida. É exatamente como a lei da gravidade, que a gente nunca viu, não conhece, não sabe. Como diz o Zeca Pagodinho, nunca vi no começo, não sei, nunca ouço falar, mas elas vão influenciar na nossa vida. E a primeira ordem é o pertencimento à vinculação. E essa ordem diz que todos, absolutamente todos, têm o direito de pertencer. Todos. E sempre que alguém é excluído, isso vai causar desordem. Porque alguém, e eu vou dar um exemplo que é de algo muito, 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 muito frequente nos nossos dias atuais, da alienação parental. Então, imagina no caso de um divórcio, onde a mãe bloqueia o acesso desse filho até o pai. Não é? Então, usa a criança como a moeda de troca. Então, já que tu me magoaste, a forma de eu te punir é não permitindo que tu tenhas acesso ao nosso filho. Então, esta mãe vai excluir a possibilidade dessa criança se aproximar do pai. Inconscientemente, a forma que essa criança terá para se manter leal a esse pai, porque nós vamos ser sempre, sempre leais ao nosso clã. Isto é uma informação filogenética, é uma informação de sobrevivência. Ninguém vive sem um clã. Isto está lá atrás, no nosso cérebro primitivo. Então, nós vamos ser sempre leais ao nosso clã. E aí, inconscientemente, essa criança diz assim, a alminha dela diz, papá, não te preocupes, eu vou buscar o pior de ti e vou trazer. E todas as vezes que a mamãe
olhar para o pior de mim, ela vai se lembrar de ti. E é assim que essa criança traz de volta o seu pai excluído. Portanto, vinculação não tem a ver com relação. As pessoas às vezes dizem assim, mas como eu posso estar identificada com meu pai se eu nunca o conheci? Como eu posso estar identificada com meu avô se eu nunca o conheci? Vinculação não tem a ver com relação. Eu posso nunca ter me relacionado com aquele avô. Eu posso nunca ter me relacionado com meu pai. Está totalmente vinculado a ele. Por uma lealdade ao clã. Por um amor profundo ao meu clã. Eu vou estar identificada com aquele que foi excluído do meu clã. E essa identificação é uma forma de eu trazer aquele excluído de volta. Porque ninguém pode ficar fora do clã. Então, essa é a primeira lei. A lei do pertencimento. E para pertencer, nós fazemos qualquer coisa. Então, se dentro do meu clã, a informação que as mulheres trazem dentro do clã é: os homens não são de confiança. Os homens não têm permissão para estar. Alguma mulher desse clã vai se permitir buscar um homem que possa acolhê-las ou ter um amor saudável? Dificilmente. E quem fizer vai se distanciar do clã. Porque senão vai sentir culpa. Imagina, vai sentir culpa porque é amada. Vai sentir culpa porque tem um casamento saudável. Vai sentir culpa porque tem uma relação saudável. E essa culpa é porque ela está errada? Porque é mal ter um relacionamento saudável? Essa culpa é porque é mal ser respeitada? Não. Essa culpa não tem a ver com certo ou errado. Essa culpa tem a ver com o sentimento de que eu estou num movimento contrário ao esperado do meu clã. E, de alguma forma, inconscientemente, eu sinto que eu estou a contrariar o meu clã. A outra ordem tem a ver com a hierarquia. E que, hoje em dia, toda essa bagunça que está a acontecer porque deixou de haver ordem. Nós saímos de um sistema familiar onde havia autoritarismo e não havia autoridade, não é? Muitas vezes havia autoritarismo. E hoje esse autoritarismo continua a existir, mas é por parte das crianças para com os pais. E não dos pais para com os filhos. Então não há autoridade, há autoritarismo. Continua a haver autoritarismo, não há autoridade. Então, e pegando no gancho, Marinélia, que estavas a falar há bocado das empresas, a constelação familiar ela não é só familiar, ela é familiar, organizacional, pedagógica e jurídica também. Ela agora trabalha também no âmbito judicial. Então, imagina uma empresa onde o patrão se põe no papel de pequeno. Ele sai do lugar dele, está fora da ordem. Como esses funcionários vão respeitá-lo? Porque ele, dentro de casa, tampouco assume um papel hierárquico. Ele nunca conseguiu assumir seu próprio lugar na família. Se ele não assume seu próprio lugar na família, como ele vai assumir o seu próprio lugar na empresa? E imagina que dentro da família há um grande conflito entre os irmãos. Senão, ele não consegue ter irmandade dentro de casa, como ele vai conseguir desenvolver irmandade dentro da empresa dele? Portanto, o que acontece dentro da minha família vai se estender para a minha empresa. Inevitavelmente vai se estender. Então, se eu não consigo respeitar a hierarquia para com o meu pai ou para com a minha mãe, como eu vou respeitar a autoridade do professor para com o meu filho? Mas e se meu pai e a minha mãe já tiverem morrido? Essa informação está lá. Não depende se eles estejam vivos ou mortos. É uma informação que está dentro do campo. É como eu vou para a casa da Marinélia. A Marinélia dá-me a senha da internet. Uma vez a Marinélia deu uma senha. Se a Marinélia não mudar essa senha, todas as vezes que eu for para a casa da Marinélia, plim, eu conecto a internet. Um dia a Marinélia muda a senha. Permissão. Um dia a Marinélia mudou a senha. E aí eu vou para a casa da Marinélia e já não conecto mais a internet.
Então, quando a gente faz uma constelação familiar, a gente muda essa senha, mudando essa informação, mudando essa percepção. E aí eu já não conecto mais isso. Essa percepção foi modificada. Então, eu não respeito o meu pai, eu não respeito a minha mãe, eu não respeito a hierarquia. O meu filho tem um problema na escola. Ao invés de eu ir conversar com o professor, perceber o que aconteceu, como juntamente com esse professor eu posso auxiliar o meu filho, não, o que é que eu faço? Eu vou para a escola e espanco o professor. É o que a gente está vendo que acontece agora. Então, como esse pai pode ensinar hierarquia a esse filho? Mais tarde, quando esse pai ficar velho, o que é que esse filho vai fazer? Espanca esse pai. Portanto, quem chegou primeiro tem precedência sobre quem chegou depois. E agora os filhos pequenos dizem aos pais, eu quero. Não dizem, papá, tu podes me dar isso? Não, eu quero. Eu exijo. Os que vieram depois agora têm precedência sobre os que vieram antes. As ordens inverteram-se. E, automaticamente, isso vai causar um grande desequilíbrio com a terceira ordem do amor, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Os pais começaram a viver em função dos filhos. A vida deles se resume em função dos filhos. Eles deixam de ter vida própria para viverem em função dos filhos. Eu quero isso, toma, eu quero aquilo, toma, eu quero aquilo, toma, eu quero isso, toma, eu quero ir para ali, eu quero ir para aqui, eu quero ir para lá. Eles não têm vida própria. E quando a dádiva é demasiada, isso vai gerar um grande desequilíbrio e vai gerar ingratidão. Por quê? Porque esse filho vai sentir um grande devedor. E quem se sente extremamente devedor não tem outra hipótese senão ir embora. Eu não aguento ficar com a fatura muito grande, eu tenho que ir embora. O mesmo acontece com os casais. As mulheres que abrem mão delas próprias para viver em função de um marido, para viver em função de um companheiro, elas perdem a dignidade delas. E no momento que elas perdem a dignidade delas, aqueles homens vão encontrar mais o quê? O que esses homens vão ter dessas mulheres? Eles só vão poder olhar para aquelas mulheres e amá-las novamente quando elas resgatarem a dignidade delas de novo. Senão, a única hipótese desses homens é ir embora. Ou fazer alguma coisa para pressioná-las para que elas resgatem a dignidade delas de novo. Portanto, essas três ordens, elas são imprescindíveis para que a gente esteja fluidos e plenos na vida. Se elas estão em desequilíbrio, nós vamos estar em desequilíbrio. Então, o que é uma crise? Uma crise é a maior bênção que pode nos acontecer. Porque todas as vezes que acontece uma crise, é a oportunidade que a gente tem para olhar que alguma coisa está fora da ordem, que uma grande desordem está a acontecer. E a crise vem para que a gente possa reestabelecer a ordem. A crise vem para que a gente olhe o que é que está fora da ordem. E o que nós precisamos fazer para reestabelecer a ordem. Portanto, eu dou sempre esse exemplo. Quando é que uma cidade inteira é novamente reconstruída? Quando acontece um grande terremoto. Aí não tem outra hipótese. Ela tem que ser toda reconstruída. Então, sempre que uma grande crise acontece, e toda a humanidade foi totalmente reestruturada quando as grandes crises aconteceram. Porque aí as pessoas saem da inércia. Elas saem da zona de conforto delas. Elas saem da crença de que já tem tudo, que já é tudo organizado, que elas estão confortáveis, que elas não precisam se preocupar com nada, que está tudo bem, que está tudo certo. E aí sim, elas percebem, afinal, eu preciso... Estava bom, mas não estava tão bom quanto isso. Eu estava bom, mas eu posso ainda ficar melhor. Afinal, era tudo uma ilusão, não estava bom coisa nenhuma. E a crise é o impulsionador para que eu possa sair da mentira que eu contava para mim todos os dias. Esse confinamento, por exemplo, a partir do confinamento, eu não posso mentir mais.
Porque no confinamento eu não vou andar distraída com o mecanicismo de sair todos os dias para o trabalho e voltar todos os dias como uma máquina que vai e faz a mesma coisa todos os dias mecanizadas. Não, com a crise eu sou obrigada a olhar para aquilo que eu tenho que ver, porque eu não estou mais distraída. Eu tenho que todos os dias me reinventar, porque todos os dias eu tenho que olhar para mim. Estar dentro de casa, fechada, e não tenho a distração do trabalho e das demandas todas que o patrão me faz, e das horas todas que eu tenho que fazer as coisas mecanizadas, eu tenho que gramar com meu marido 24 horas por dia, os meus filhos dentro de casa 24 horas por dia. E agora, o que é que eu faço com isso, que eu não estou acostumada? Aí eu vou ter que olhar para mim, eu vou ter que olhar... Há quantos anos que eu não olhava para o meu marido 24 horas por dia? Quem é esse homem que está aqui do meu lado? E a verdade Mas é peraí, eu essa, não né? tinha dado conta do comportamento que os meus filhos têm. Os É verdade, professores a diziam crise que os te meus filhos eram coloca, inquietos. a crise te coloca, na verdade, de frente a você mesmo, né? De frente às suas dificuldades, deficiências, inconsciência, coloca-nos de frente a isso. Então, para algumas pessoas, eu ouço que está sendo tranquilo estar em casa, né, com a dinâmica toda familiar. Para outras, está sendo desesperador, quase como uma prisão, esperando o momento da liberdade, como se precisasse fugir daquilo que é intenso demais para mim. E o que eu observo é que poucas pessoas ainda conseguem perceber que o que é intenso demais para mim não é um confinamento, não é a minha família, é eu estar de frente a mim mesmo. Isto é que é intenso demais para mim. Eu estar me confrontando com o que eu vivo, com as minhas histórias, com os meus sims quando queria ser não, com os meus nãos quando eu digo não sei. Eu estou ali me confrontando com tudo. Eu não tenho janela para escapar. Não me permitem escapar. Se me permitem escapar, é só um pouquinho. Depois eu tenho que voltar rapidamente. Então, eu não tenho mais a rota de fuga tão habitual que eu tinha. É isso, é se ver. Exatamente. E quando a gente se vê, nem sempre o que a gente vê, a gente gosta. E aí é o momento de o que eu vou fazer com isso que eu não gosto. Tem que tomar uma atitude. Não adianta ficar reclamando aqui, eu não gosto, que isso não resolve. Esse momento de tomar atitude é que eu acredito que quando as pessoas assumem tomá-lo, é que nós vamos mesmo entrar num processo de expansão. É porque eu vou ser impulsionado para frente, porque eu me tomo, né? Me vejo, me analiso, me reajusto se for necessário e avanço, expando. Você concorda com isso, Joana? Completamente, porque nesse momento a gente sai daquela... a gente fica adormecido a vida inteira, né? Escondido na vitimização do que o outro é culpado por aquilo que acontece comigo. Então, a gente reclama, 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 reclama. Então, quem reclama não age. Porque esconde-se atrás do outro. Mas quem aceita, age. Porque no momento que eu aceito, caramba, eu não conheço esse homem que eu estou casada. Porque eu vivi a vida inteira na negação. Na negação daquilo que eu sinto, na negação daquilo que eu penso, na negação do que os professores diziam dos meus filhos, a culpa era dos professores, na negação do que o meu marido dizia que eu estava ausente, a culpa era do meu marido, que não aceitava quem eu sou, na negação. Então, no confinamento, não há espaço mais para negação. No confinamento, eu não tenho que justificar porque eu estou cansada do meu trabalho, eu estou cansada porque eu faço muitas coisas, é porque estou aqui exigente demais, é porque os professores que passam muito TPC para os miúdos, é porque... Não tem mais porquê. No confinamento não há mais espaço para negação. No confinamento eu tenho que olhar para mim primeiro. Eu tenho que olhar para toda a dinâmica que está à minha volta, que eu não tenho como fugir, deixar tudo de pernas para o ar e ir para o trabalho, ou ir passear para amiga, ou ir para o shopping fazer compras, ou ir para o cabeleireiro, ou ir fazer uma massagem. Eu não tenho escapatória. Eu não tenho como negar escapando com nada. Eu tenho que olhar, eu tenho que ver. E o que está a enlouquecer as pessoas
Não é o medo da morte do Covid. Não é o medo de não poder sair disso. O que está enlouquecer as pessoas é olhar para a sombra delas. É olhar para tudo aquilo que elas têm negado o tempo inteiro. É principalmente tomar consciência de que aquilo tudo que eu dizia que a minha mãe é e que eu mais recriminava, eu sou igual. É observar que aquilo que eu mais dizia que eu nunca ia ser na vida, afinal eu me tornei. É aquilo que eu nunca ia admitir na minha vida, afinal eu tenho admitido esse tempo inteiro. É não aceitar a minha sombra. Porque é muito mais fácil a gente debitar a culpa no outro e achar que o problema está no outro do que reconhecer. E é aquilo que eu dizia no início. A crise nos obriga a aceitar, reconhecer, para poder soltar e integrar. É verdade, é fantástico isso, né? Porque quando a gente fala que a crise ou o confinamento nos colocou numa postura da gente nos ver e que para algumas pessoas não é confortável, não significa só que o que a gente vai ver é o negativo, né? A gente vai nos ver. Por isso, algumas famílias estão vivendo isso de forma muito tranquila, muito harmoniosa, gerando uma outra forma de cuidar, gerando uma outra forma de parceria, tentando se adequar, mas sem grandes estresses. Porque, na verdade, estão se confrontando também com partes luminosas, com casamentos que funcionam, parcerias que realmente existem, amigos que gostam mesmo de estar junto, irmãos que estão em paz, em estar convivendo 24 horas por dia, porque a gente vai nos encontrar. E não significa que eu vou encontrar sempre uma parte ruim. E isso é bom para que as pessoas também percam o medo de querer se ver. Porque eu vou me ver, eu não vou só encontrar lá a sombra, eu vou encontrar um todo, então eu também vou encontrar uma pessoa fantástica, uma pessoa determinada, uma pessoa que, como a gente diz no Brasil, né, pega um limão e faz uma limonada. A gente também vai encontrar isso. E também é bom olhar para isso e falar, olha, como eu também sou capaz, como eu tenho já ferramentas dentro de mim para lidar com essa situação que me foi imposta de alguma forma. Eu também consigo gerir a minha emoção perante a minha família. Eu também consegui criar espaço para fazer o meu trabalho, criar um espaço para mim, um espaço para relaxar, um espaço para brincar com os meus filhos, um espaço para estar com o meu companheiro ou com a minha companheira, e um espaço para estar sozinho e me respeitar, mesmo estando aqui, né, confinado. Então, eu acho que também é uma chance muito grande a gente perceber o ponto onde a gente está. E se a gente ainda está num ponto que não é onde a gente gostaria, o que a gente vai fazer para chegar lá? É a chance de olhar, porque é um ensinamento, um chamado para todos. E não é fácil, mas é possível a gente sair daqui, né, fortalecido e mais forte e com mais consciência de quem nós somos, que é a tal da expansão que vem depois da crise. Sim. Eu sei, eu me vi, eu me confrontei com coisas que eu não estava vendo, eu estava me desculpabilizando. E eu, colocando, como a Joel bem disse, a culpa no outro. Também eu sinto que as empresas também vão olhar para isso, um olhar um pouco de que ou é verdade que eu tenho excelentes funcionários que mesmo estando em casa produzem muito. Como eu vou conseguir olhar para aquele funcionário que eu achava que produzia muito, mas ele só produz porque ele está na minha mira? Quando ele se afasta de mim, tudo aquilo que eu vi de eficiente não é tão eficiente assim. Então, eu tenho que olhar com mais olhar de ver. Porque a quebra de paradigma é isso, né? Também o olhar que eu tinha anterior vai se transformar. E eu acredito que nós temos a Rita aqui, né, como empresária, que alguns funcionários, alguns colaboradores vão se mostrar muito melhores. E outros vão simplesmente assinar sua demissão, dizer, realmente, eu não funciono bem, nem lá, nem longe. Então, realmente, eu não faço mais parte do que essa equipe acredita como qualidade.
é tirar as vendas. Rita, isso não faz sentido para ti? Completamente. Completamente. Concordo em tudo, faz todo o sentido. O que eu tenho sentido neste momento de estar em casa, por um lado, é sentir que realmente a equipa, principalmente o staff, e quando falo do staff são as pessoas que estão mais ligadas a mim, que seja na parte da coordenação, seja na parte de gestão de equipas, aquilo que sinto é que realmente estamos mesmo alinhadas. Mesmo neste momento, ainda hoje estava a falar com uma das coordenadoras e ela estava a dizer: Rita, não te preocupes, que a gente segunda-feira vai começar a trabalhar e isto vai começar a dar. Não te preocupes, nós estamos unidas. E quando tu ouves uma coisa dessas, ficas, se calhar estou a fazer qualquer coisa bem, não é? Porque vale a pena ouvir isto de uma colaboradora e sentir que ainda assim está motivada. Por outro lado, e ouvindo o que a Joelma estava a dizer, e tu, faz todo o sentido, eu tenho estado em casa, já partilhei isso também, para mim tem sido bom, porque eu nunca parava 5 minutos, eu começava cedo e terminava tarde o trabalho, e pouco tinha tempo para estar com a minha família, principalmente com a minha filha, e neste momento está a ser ótimo, porque é bom, e quero aproveitar e estou a aproveitar para estar com eles e usufruir o tempo em família. Enquanto estou com a equipa, aquilo que sinto de uma forma geral, não é? Como há pouco também estavas a dizer, alguns também vão refletir e vão sentir que se calhar não estão a ser criativos o suficiente e portanto poderão morrer logo à nascença, mas aquilo que sinto de uma forma geral com a equipa é que efetivamente estamos todos ainda mais unidos do que estávamos anteriormente. Okay? Aquilo que eu sinto é que entre eles existe uma interajuda que já existia, mas que agora está muito mais consolidada. Okay? É isso que eu sinto e fico muito, muito feliz e muito orgulhosa daquilo que estamos a desenvolver ao fim e ao cabo. Apesar de estarmos distantes uns dos outros, eu sinto que ainda assim a equipa motiva-se e ajudam-se. Quem não pode ir fazer visitas, vai lá o outro fazer visitas, quem não pode, eles estão sempre a ajudar. E, portanto, isso é muito gratificante para mim, enquanto empresária, sentir que a equipa, efetivamente, aquilo que eu sinto é que ainda está mais unida. Fabuloso. É mesmo essa sensação que eu, né, como trabalhadora independente, como empreendedora, eu também sinto. Eu gosto muito de trabalhar no meu escritório, mas estou muito feliz trabalhando em casa. Sinto que, para mim, como mulher e como mãe, fui confrontada com coisas que eu dava como certo, né? Como, por exemplo, poder fazer só jantar. E comecei a ver que já não dava mais para fazer só jantar, né? Porque com uma filha de 8 anos, ela precisa almoçar. E eu comecei a perceber isso, coisas simples, que para outras mães ou outras mulheres já faziam parte da rotina do dia a dia e na minha rotina não tinha. E eu tive que incluir a rotina de o que eu vou fazer para o almoço. Mas, ao mesmo tempo, não posso perder a minha produtividade. Né? Tenho que continuar trabalhando, atendendo os meus clientes e os meus alunos, mas preciso gerir como faz o almoço. Depois vem a dinâmica de ter que estudar em casa. Então, a primeira semana, para mim, foi assustadora, porque eu achava que tudo ia funcionar normal, e quando eu vi, tem um monte de tarefas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que uma criança de 8 anos não faz ainda sozinha. Ela precisa do incentivo para fazer e depois cumpre. Mas o incentivo tem que vir do pai ou da mãe, porque senão ela não faz. E eu cheguei a brincar no grupo das mães da escola da minha filha, que eu vou mandar fazer uma estátua de bronze, que nem a do Cristiano Ronaldo, para a professora Margarida e colocar aqui no terraço, porque ela merece. Ela merece. São 25 crianças. E eu com uma, ela merece. Até eu conseguir atinar como é que a coisa funcionava e que eles não podem pegar um trabalho de casa e fazer até o fim, como eu achava, tem 3 páginas, senta aí, faz as 3 páginas, quando acabar me diz, não pode. Eles têm que fazer um bocadinho,
parar um bocadinho, lanchar, brincar, andar, falar bobagem, depois volta. E eu pensei, meu Deus, como ela faz isso com 25? E só na segunda semana eu consegui criar essa ordem. De não, faz, trabalha 40 minutos, deixa ela falar uma bobagem, brincar, e voltar, e comer, e volta. Tem que ser assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer o meu trabalho. Ao mesmo tempo, meu marido tem que fazer o dele. Essa gestão toda faz com que a gente tenha um desejo de encontrar um centro. E para encontrar esse centro, você precisa usar as ferramentas que você tem, precisa aceitar as imperfeições, para poder integrar essa imperfeição, para poder dar conta de tudo e continuar fazendo as coisas que seja bom para todo mundo. Quer dizer, é um momento da gente se olhar e ver, uau, é verdade, você não pensava em almoço. Você está tão presente, mas você não tinha noção de como funciona a dinâmica escolar. Então, olha, não estava tão presente assim, presta atenção. É isso, porque é se ver e aceitar que está tudo bem, né? Eu preciso integrar isso em mim, melhorar e avançar e a coisa vai. E é sair daí de outra forma. E perceber, eu sinto que nós, olhando para esse momento com olhos de ver, mostra a necessidade que a gente tem de flexibilizar, a necessidade que a gente tem de soltar o controle e perceber que aquilo que é muito certo amanhã pode não ser, mas que a gente está vivo na mesma e tem que fazer alguma coisa diferente amanhã. Mas pode ser que não seja mais aquilo, seja outra coisa. Eu imagino que vocês, como eu, em janeiro, talvez pensassem como vai ser as férias em agosto. Vamos planear as férias em agosto, né? Agora a gente pensa, será que vai ter férias em agosto? Ou será que em agosto a gente vai ter que trabalhar o que a gente não trabalhou em março? Será que a escola volta mesmo em setembro? Ou será que pode ser que não consiga voltar em setembro e só volte em outubro? Sabe, eu acho que deu para as pessoas que têm consciência uma noção de impermanência. Que isso é muito bom. Que faz com que a gente volte para o agora. Que agora eu estou aqui com vocês. Quais são as pessoas mais importantes? Vocês e toda a audiência. Quando acabar, tem outras pessoas importantes. E está tudo bem. Amanhã tem outras pessoas. É isso. Mas estar presente no momento presente. E usar o momento presente para construir o amanhã. Que amanhã, não sei, não importa. Mas faça hoje o melhor que você puder para construir um amanhã fantástico. E isso começa de nós, que use o dia de hoje para se transformar numa pessoa melhor para amanhã. Não é, olha, daqui a uns 10 anos eu quero estar iluminado. Não, eu não quero estar iluminado daqui a 10 anos. Eu nem sei se eu quero iluminar. Eu quero amanhã ter pensamentos mais lúcidos e mais saudáveis do que eu tenho hoje. Amanhã, já estou feliz. E para isso eu me exijo o que eu vou fazer hoje. Para que amanhã aconteça isso que eu quero. Isso é expansão. Isso é usar a crise. Usar a crise para ser expandida. Energeticamente, emocionalmente, mentalmente. E pronta para, se necessário for, lidar com outra crise. Mas com o sentimento de eu vou passar por uma contração para viver uma expansão. E isto é fato. E eu sinto que se a maioria das pessoas conseguissem olhar para isso, elas estavam, como a Joelma disse, abençoando esse momento. Não reclamando, né? Clamando 2 vezes. Abençoando, que é de que forma eu vou sair daqui crescida, expandida, vendo o mundo de outra forma, vendo a minha casa de outra forma, vendo os companheiros, as companheiras, os filhos de outra forma, os professores dos filhos de outras formas, o chefe de outras formas. Porque eu imagino que quem tem chefe, se pensar assim, meu Deus, se o meu companheiro ou a minha companheira não me aguenta, imagina o meu pobre do meu chefe, que tem que gramar comigo
10 horas, 8 horas por dia. Tem alguma coisa que precisa melhorar. E talvez não seja no meu chefe, talvez seja em mim. Esse é o passo para a transformação. Então, eu acho que nós somos uma geração abençoadas por termos vivido esse processo de crise. Abençoada. É como se fosse um fato histórico que a gente faz parte. Como se dissesse, olha, depois de dezembro de 2019, a humanidade tomou este rumo. A gente pode dizer, eu estava lá. Eu estava lá. Então, é mesmo um contributo fantástico que vocês trazem a partir da experiência de vocês, a partir da experiência profissional, para que as pessoas ouçam e digam, bem, esse momento é mesmo bom, deixa lá eu aproveitar isso, porque vai acabar daqui a pouco. Deixa eu aproveitar. Para criar novas competências, novo olhar para mim, novo olhar para o outro, novo olhar para a sociedade e, principalmente, ativar o meu Criador. Porque esse momento foi criado por nós todos em algum tempo e espaço, pelo nosso poder criativo. Para quê? Para a gente sofrer? Não, para a gente avançar. Então, se a gente teve esse poder criativo todo para criar isso, vamos usar esse poder criativo todo para criar uma outra coisa mais fabulosa. Para nós e para o todo. E eu acredito que se a gente olhar assim, vai valer muito a pena esse confinamento, esse estado de emergência, essa quarentena, mesmo que as pessoas digam não. Eu acredito, sim, que se nós sairmos daqui melhores, e quando eu digo melhores, não estou dizendo com florzinhas e purpurinas, tá bem? Estou dizendo mais trabalhados, dizendo, uau, também é responsabilidade minha, deixa eu lá fazer alguma coisa. Uau, olha quanto eu fui omissa. Talvez esteja na hora de eu me posicionar. Olha, o que eu reclamo agora é porque há 3 anos atrás eu não fiz nada. Está na hora de eu, então, começar a fazer todos os dias. É isso. Não é cairmos no paraíso. É que entrarmos na consciência da nossa responsabilidade como ser vivente para ter uma história melhor. Se a gente tivesse a oportunidade, já valeu a pena. Eu queria que vocês, para a gente terminar, deixassem simplesmente uma frase, né, para os nossos ouvintes, para que eles possam saírem daqui inspirados antes do jantar, que é, com a crise, eu fiz, e completem com o que você quiser. Tá? Vamos começar com a Fátima Abreu. Com a crise, tu, Fátima, fez... Fiz uma crise, uma vida melhor. Aqui. Joelma, com a crise eu fiz uma reinvenção do melhor de mim. Boa. Rita, com a crise eu fiz... Eu fiz acontecer. Fiz acontecer, redefinir os objetivos e lá está, e não parar. Porque eu não sou de parar e, portanto, mais uma vez confrontada com a crise, eu reparei que eu ainda assim, eu enfrento as coisas. Grata às mulheres, grata por terem estado aqui, porque esse projeto é um projeto que eu fiz da crise. Então, eu, Marinélia, com a crise, eu fiz o talk show antes do jantar. Vocês contribuíram muito para que ele acontecesse. Muito obrigada. Tenham um ótimo fim de noite, tenham um ótimo feriado. E até o próximo talk show antes do jantar, na quinta-feira, às 18 da noite. Grata, obrigada. Obrigada a todos e bom feriado. Bom feriado para todos. Obrigada.